Olá, começa agora o episódio 52 do Hora Bola. No episódio de hoje vamos falar do Tour de France. Toca a vinheta, Filo. Merci, Marie! Começa agora o episódio 52 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque. Bonjour, mes amis. Eu sou o Felipe Lopes, Le Filon. E je suis Henrique Gonçalves, le cycliste sans surnom. Se você não entendeu, olha o teaser, é o teaser já. Então, cada vez a gente vai fazendo essa abertura aqui mais complicada, né? Elaborada. Mas antes da gente começar aqui, sempre passando nas nossas redes sociais, aproveita para seguir a gente lá no Instagram e no Twitter. A gente tá com @horabolaspod, hora com H, pod, POD. E também para dar aquele subscribe na gente nas plataformas de streaming. A gente tá no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox, Amazon Music e também no YouTube. Como a Maria já falou aí no começo e como o Henrique já deixou escapar também, hoje a gente fala de um esporte novo aqui no Hora Bolas. Vamos falar de ciclismo, em especial do Tour de France, que é aí, sem dúvida, a maior competição do ciclismo mundial. Uma competição muito grande até comparativamente com outros esportes, né? Especialmente na França, realmente uma coisa muito grande. E, como a gente vai ver aí, tem uma história bem interessante também, né? Exatamente, né? A maior competição de longe aí do ciclismo mundial. E a gente aproveita aqui também o gancho do Tour de France 2021, que começou no último sábado e dura 23 dias até o dia 18 de julho, que é quando a gente vai conhecer o grande campeão. E o Tour de France, que assim, se você nunca assistiu, ele vale a pena não só pela competição ciclística em si, como pelas paisagens, porque é tudo lindo, das cidades históricas, as montanhas, rios. O que você imaginasse, é difícil você ligar no Tour de France e eles não estarem passando por um lugar bonito. E se você não acompanha muito o ciclismo também, a gente vai explicar um pouquinho mais como é que funciona essa competição e até para quem quiser assistir o Tour de France, né, é uma boa escutar aqui que a gente vai dar uma explicação aqui pelo menos de o que você deveria estar, né, observando aí durante a corrida. É realmente uma competição aí de resistência, né? Como o Filó falou bem, são 23 dias de competição e com apenas 2 dias de descanso aí no meio desses 23. E só para dar alguns números aqui dessa competição que é realmente insana, cada ciclista no Tour de France queima por volta de 6.000 calorias por dia, em média. E só para botar isso em perspectiva, 6.000 calorias, para eles reporem, eles teriam que comer por volta de 9 Big Macs, ou então 21 fatias de pizza, ou 32 donuts, 58 bananas, ou 243 cenouras. Bom, isso quer dizer que eu já tô na metade do caminho para virar um ciclista, né? A parte do comer eu já aprendi. Só falta de aguentar pedalar agora. Você está comendo 9 Big Macs por dia, Henrique? Não, tô não. Exagerei. Mas queria. Dessas opções aí, eu com certeza escolheria 21 fatias de pizza. E em último lugar, as 200 e tantas cenouras, porque ninguém merece também. Eu queria saber quem teve ideia também de medir isso em cenouras, né? Pelo amor de Deus. É uma perna longa. É que nem o desenho do Pernalonga, né? Que você bota uma cenoura na frente dele, bota ele pra pedalar e ele nunca consegue alcançar a cenoura. Foi daí que surgiu, entendeu? Bem, então vamos lá, passando para a parte séria aqui do episódio. O Tour de France são sempre 23 dias e sempre tem 2 dias de descanso. São 21 etapas e eu vou explicar também daqui a pouco as diferentes etapas que tem, né? Tem sempre 3 tipos, pelo menos, de etapas em cada Tour de France. E o Tour de France que faz parte desse estilo de competição aí do ciclismo, os Grand Tours, junto com o Giro de Itália e a Vuelta à Espanha, né? Diferentes aí nomes basicamente para a mesma coisa. Eu queria saber onde é que entra o rolezão do Brasil aí nessa história. É em Volta Redonda, né? Isso a gente já sabe. E aí todos esses grandes tours, eles são mais ou menos organizados da mesma forma. Percursos de rua, que geralmente cruzam aí o país, né? Vão de uma cidade a outra, atravessando o país.
Cada etapa tem, em média, aí, de 100 a 200 quilômetros. E no Tour de France, por exemplo, eles percorrem aí no fim desses 23 dias uma distância de 3.500 quilômetros. Também mostra aí essa maratona que é um grande tour desse. Essa distância que nem fica muito longe da distância que a gente falou lá no episódio 44 sobre as 24 horas de Le Mans, que também é quase a mesma distância para você cruzar o Brasil de norte a sul, né? Então, realmente mostra como é impressionante a quantidade de esforço que esses ciclistas fazem e o tempo que eles ficam nessa prova. Justamente, né? E cada etapa dura aí por volta de umas 5 horas, né, em média, e de novo por 3 semanas. Esses 3 grandes tours, o Giro de Itália, o Tour de France e a Vuelta à Espanha, são as únicas competições aí do circuito mundial de ciclismo que duram mais do que 2 semanas. E aí todos esses 3 grandes tours, eles basicamente têm 3 tipos de prova que você vai ter durante a competição. A primeira é a prova tradicional, que é com largada em pelotão, que são todos os ciclistas juntos. É dada a largada, sai todo mundo junto e você tem que sair de um ponto A e chegar no ponto B. Basicamente é isso. E geralmente por ruas ou estradas do próprio país, né? Seria como se saíssem aí 200, 300 ciclistas ali do Rio de Janeiro, pegasse a BR-101 e fosse parar em Santos, alguma coisa assim, né? Inclusive, né, na Vuelta à Espanha, eles dão essa largada com uma bola gigante passando na frente da rua, que é o pelotão, né? Por isso que se chama a largada de pelotão, a pelota gigante espanhola. Aí, Genial. a informação. Nunca pensei nisso. Ó, aqui tem informação. Não parece, mas tem. Informação falsa, tá, pessoal? Só pra deixar claro. Mas eu queria dizer que eu acho que a Rio Santos aí, ela é um pouco mais até difícil, né, que o Tour de France, porque você tem que desviar dos carros, caminhões, assalto. Tem muito perigo aí pelo caminho, que no Tour de France é um negócio mais Nutella, assim, né, você sabe. E aí, também tem isso, né? Durante aí essas competições, eles fecham todas essas ruas e, na verdade, eles não pegam aí as grandes estradas do país, né? Eles geralmente pegam estradas menorzinhas, mas que, né, país desenvolvido são aquele asfalto lisinho, né? Bonito de se ver, não é estrada aqui pequena no Brasil. E aí, os outros 2 tipos de etapas que a gente tem, o contrarrelógio individual e o contrarrelógio por equipes. O contrarrelógio individual, cada ciclista larga sozinho, e aí tem que ir de novo do ponto A até o ponto B, mas não tem pelotão, ele tá correndo sozinho, e aquele tempo é marcado, o tempo que ele demora para chegar de um ponto ao outro. No contrarrelógio por equipes, é basicamente a mesma ideia, mas sai a equipe toda junta, e aí no final eles também marcam o tempo que cada ciclista demora para chegar no final, mas pelo menos você tem a sua equipe ali para ajudar você no percurso, e eu vou explicar também daqui a pouquinho mais como é que funcionam as equipes e para que você tem uma equipe num torneio desse de ciclismo. Em geral, a classificação de todos esses grandes tours, que nem o Tour de France, é feita somando o tempo que cada ciclista demora para completar cada uma das etapas. Então são, que nem eu falei, 21 etapas, e aí eles marcam o tempo que cada ciclista demora para terminar cada uma dessas 21 etapas, e no final, quem tiver feito as 21 etapas em menos tempo é o campeão geral do Tour de France. E aí dentro de cada uma das etapas, você tem também o vencedor da etapa, o que já é aí um feito muito expressivo, né, para muitos desses ciclistas, que é você ganhar uma etapa de um desses grandes tours, e em especial ganhar uma etapa do Tour de France. Mas o prêmio maior mesmo é você ganhar o Tour de France como um todo no final das 21 etapas. E são mais ou menos 200 ciclistas que largam, e muitos desses eles estão lá com o objetivo mesmo de ganhar uma etapa. Eles sabem que não tem condição de brigar aí pelo título, né, pelo Tour, então o que eles querem é tentar, assim, achar aquele dia que eles vão dar tudo de si e se morrer no dia seguinte, valeu se conseguirem vencer a etapa, né? É o objetivo da competição para muitos deles. E aí, esse cara que tá ganhando aí a classificação, que é a chamada classificação geral, ele ganha, então, a famosíssima camisa amarela, que sempre que você tá vendo aí o Tour de France, você vai ver aquele cara vestido todo de amarelo. O ciclista que tá vestido de amarelo é o cara que tá em primeiro na classificação geral, nessa classificação que daria aí o título da competição como um todo. Todo dia eles atualizam a camisa amarela, né, com quem estiver em primeiro naquele dia, e quem chegar com a camisa amarela no final, aí na 21ª etapa, é o campeão do Tour. E vocês querem saber por que a camisa é amarela? Então continue ouvindo que a gente vai explicar daqui a pouco.
Além da competição pela camisa amarela, no Tour de France a gente tem ainda mais 3 camisas que são famosas. A segunda mais famosa é a gloriosa camisa branca de bolinhas vermelhas. Essa camisa é dada ao ciclista que está em primeiro na classificação do Rei da Montanha, que é um outro tipo aí de competição que tem dentro do mesmo Tour de France. O Tour tem várias etapas de montanha, né? Que aí o ciclista tem que subir montanhas bem altas até, né? Faz parte aí desse percurso do Tour. E quando você passa no alto de uma montanha aí nas primeiras posições, você ganha ponto para essa competição do Rei da Montanha. Cada ciclista vai juntando aí os seus pontos para que no final também seja coroado o Rei da Montanha, que é justamente quem ganha a camisa branca de bolinhas vermelhas. Uma terceira camisa que tem no Tour de France é a camisa verde. Essa camisa verde é dada para o líder do sprint. Essa é uma outra competição que tem dentro do Tour de France. Em diferentes etapas aí do Tour tem esses pontos de sprint, né? Geralmente eles são no meio de uma reta muito grande ou no final de uma reta muito grande, que tem um arco. Geralmente o arco é verde, né? Por causa da camisa verde. E aí os primeiros ciclistas que passarem ali pelo aquele arco ganham pontos e esses pontos vão sendo somados na classificação do sprint. A última camisa do Tour de France é a camisa branca, toda branca, que é a camisa do ciclista jovem, né? O Young Rider, que chama, porque é dada para o melhor ciclista abaixo da idade de 26 anos. E, além disso, você pode acumular camisas também. Na verdade, não é nem tão incomum o mesmo ciclista estar em primeiro em 2 classificações e aí, entre aspas, ele estaria usando as 2 camisas, mas, obviamente, né, ele só pode usar uma. Então ele geralmente usa a mais importante, né? Então, por exemplo, se ele tiver em primeiro na classificação geral e em primeiro no Rei da Montanha, né? Ele poderia usar ou a camisa amarela ou a camisa branca de bolinhas, mas ele geralmente sempre usa a camisa amarela. Na verdade ele usa as duas, né? A gente só vê a mais importante, que é a que tá por cima, mas por baixo a outra tá lá. Ou podia também fazer uma mistura de cores, né? Uma camisa verde com bolinhas vermelhas, começar a fazer umas doideiras assim. Você nunca viu ele tirando a camisa lá pra saber o que né, as camisas que estão por baixo. E só para dar um exemplo disso, ano passado mesmo, quem ganhou o Tour de France foi o Tadej Pogačar. Ele terminou em primeiro na classificação geral, então ganhou a camisa amarela. Terminou em primeiro também no Rei da Montanha, ganhou a camisa branca de bolinhas. E terminou em primeiro também entre os ciclistas jovens, porque ele tinha menos de 26 anos. Ou seja, no final aí do Tour de France, ele ganhou a camisa amarela, a branca de bolinhas e a camisa branca. Principalmente a amarela com a branca de bolinhas, né, que é a dos montanhistas, é bem comum realmente, porque para você ganhar o Tour de France, você tem que ser bom nas montanhas, né? É isso que o Henrique falou, é até uma boa deixa aqui para a próxima coisa que eu queria falar. Dentro de cada etapa você tem diferentes fases, né, da etapa. Então, muitas etapas são etapas planas, que são chamadas de etapas de sprint, e você tem as grandes montanhas, né? Toda a edição do Tour tem etapas tanto nos Pirineus quanto nos Alpes. Então são 3 a 4 dias que eles passam em cada uma dessas grandes cadeias de montanhas europeias. E, assim, muitas dessas etapas que são tanto nos Pirineus quanto nos Alpes têm a chegada no topo da montanha. Então eles têm que pedalar aqueles 100 a 200 quilômetros e no final ainda tem uma mega subida que é para você terminar a etapa. E uma outra tradição do Tour de France, além de sempre passar pelos Pirineus e pelos Alpes, é que a chegada da última etapa é sempre na Champs-Élysées, a famosa rua aí de Paris, né, onde tem o Arco do Triunfo, tudo isso. Eles ficam dando volta ali na Champs-Élysées, em volta do Arco do Triunfo, até a chegada. E essa chegada aí na Champs-Élysées é até engraçada, né, porque no começo do episódio o Filó falou que a gente vai descobrir o vencedor do Tour de France no dia 18 de julho, mas, na verdade, né, a gente conhece mesmo o vencedor do Tour de France no dia 17 de julho, porque essa última etapa, que é a etapa de chegada aí em Paris e na Champs-Élysées, nunca muda o resultado. Isso não é, assim, uma hipérbole, isso é um acordo de cavalheiros que todos os ciclistas têm. Na última etapa nunca tem mudança aí na classificação geral. A última etapa geralmente é uma grande celebração aí do Tour de France, né? Os ciclistas mesmo não estão competindo, eles estão ali conversando o tempo todo. Geralmente quem termina aí a penúltima etapa em primeiro na classificação geral já é o campeão. E uma outra coisa que é muito legal dessas competições de ciclismo, né, especialmente aí os grandes tours, é a questão das equipes, né, que até para quem está assistindo de primeira você não entende muito bem para que tem time numa competição de ciclismo, né?
mas acaba fazendo uma grande diferença para os competidores, especialmente quem está competindo pela camisa amarela. São 20 a 22 times em cada edição do Tour de France e cada time tem 8 ciclistas. Cada time tem o seu uniforme próprio, então você vai ver que tem aí vários ciclistas usando exatamente o mesmo uniforme, tem a mesma bicicleta, a pintura da bicicleta, tudo isso. E aí dentro de cada equipe você tem ciclistas com diferentes características. Nas principais equipes, sempre tem o cara que está competindo pela camisa amarela, pelo título da classificação geral. Você tem alguns ciclistas que são especialistas em montanha, você tem ciclistas que são especialistas no sprint, e aí você tem alguns ciclistas que estão só tentando ganhar pelo menos uma etapa, né? Que nem a gente falou, ganhar só uma etapa já é uma grande coisa, então tem vários ciclistas que estão ali só para ganhar uma etapa. E você tem também os ciclistas que são chamados de domestiques, que é meio quem carrega o piano para os grandes nomes de cada equipe. Então, geralmente cada equipe vai ter aí uns 2 a 3 ou até mais domestiques. E esses caras, na verdade, eles vão da frente aí do craque da equipe, né, do grande ciclista da equipe, para cortar o vento, né? Ou então eles ajudam a pegar água, pegar comida. Eles estão ali para ajudar esse cara a ganhar, mas também a equipe como um todo a ganhar, né? Até mesmo durante a formação do pelotão, você tem vários ciclistas da mesma equipe enfileirados, né? E geralmente quem tá ali em primeiro ou segundo nessa fileira são esses domestiques, e o cara que é o principal da equipe mesmo tá lá no fim da fileira, que é para pegar menos vento e assim ter que fazer menos esforço para pedalar e conseguir durar as 21 etapas de um grande tour. E com isso, então, a gente fecha aqui o manual do ciclismo de rua, dos grandes tours, e eu vou passar para o Filó para ele explicar para a gente como é que começou o Tour de France. Então, as raízes do Tour de France são lá atrás do fim do século XIX, na verdade, e essas raízes vêm do caso Dreyfus, que é um caso bem famoso aí na história da França, que foi um grande conflito social e político na Terceira República Francesa, ainda no final do século XIX, e esse caso girou em torno da acusação de uma suposta traição feita pelo capitão Alfred Dreyfus, né, por isso o nome caso Dreyfus, e esse capitão ele teria vendido segredos militares para a Alemanha, segundo a acusação. E esse foi um caso muito importante que realmente mexeu muito com a sociedade francesa da época, e ele durou por 12 anos, na verdade, de 1894 a 1906, e ele acabou dividindo os franceses em dois lados opostos, né? Os que defendiam a inocência do Dreyfus, que eram chamados de Dreyfusards, e os que eram defensores da sua culpa, que eram chamados de anti-Dreyfusards, né? Criativo. Criativo. Acabou que, inicialmente, o Dreyfus foi condenado em 1894 por supostamente ter vendido esses segredos para a Alemanha. E aí, 12 anos depois, em 1906, a sua prisão foi cassada e ele acabou sendo inocentado. Esse caso é considerado até hoje um dos maiores erros jurídicos da história da sociedade moderna e realmente teve consequências gigantes para a França. E uma delas foi exatamente a criação do Tour de France. Nesse contexto, aparece a figura do Jules Albert de Dion. Ele era um pioneiro da indústria automobilística francesa e ele era um ferrenho defensor dos anti-Dreyfusards. Ele tinha certeza que o capitão Alfred era culpado. Como nessa época estava bastante dividida a opinião pública no país, e ele era uma figura muito importante, tinha muitas demonstrações de ambos os lados nos grandes eventos franceses. E isso aconteceu em 1899, num evento que teve lá da alta sociedade francesa no principal hipódromo de Paris. E esse evento acabou sendo realmente uma exibição política em relação a esse caso. E relatos dizem que tiveram várias manifestações de ambos os lados. E o principal evento que aconteceu nesse dia foi feito pelo De Dion, que ele acabou atacando o presidente da França, que era o Émile Loubet na época. E ele deu uma pancada com a sua bengala no presidente do país. Simplesmente isso, né? Lançou moda esse aí, hein? Pois é. Isso refletiu realmente esse clima de divisão da França. E por causa desse evento, o De Dion acabou ficando preso por 15 dias. E o seu comportamento foi muito criticado pelo jornal Livellot e pelo seu editor, que era um ferrenho defensor do Dreyfus. E esse jornal era o primeiro e o principal jornal esportivo da época. Ele chegava a vender 80 mil cópias diárias, né? Que para o fim do século XIX era bastante coisa.
E como resultado dessas críticas, o Dion acabou tirando todas as propagandas que ele fazia no jornal, das suas fábricas de automóvel. E no ano seguinte, em 1900, ele liderou um grupo de pessoas influentes e ricas que eram contra o Alfred Dreyfus. E a esse grupo se juntaram outros jornalistas e empresários de Paris para fundar um novo jornal que ele queria que competisse diretamente com o Le Velo. E o nome que ele escolheu para o jornal foi L'Auto Velo, né? Juntando aí o auto de automóvel ao vélo, que é bicicleta em francês. Então era realmente para afrontar o jornal que ele virou rival aí. Só que um tempo depois ele acabou perdendo na justiça o direito de manter o nome Vélo. Então o jornal acabou se chamando apenas L'Auto. E no início do jornal eles acabaram escolhendo para ser editor um cara chamado Henri Desgranger, que era um ciclista muito famoso da época. E ele também era dono do velódromo do Parc des Princes, né? Que era o principal velódromo de Paris. E depois de encerrar sua carreira, ele virou escritor e jornalista e acabou trabalhando nesse jornal como editor. Só que no início, o L'Auto não teve esse sucesso que o pessoal estava esperando, né? Por serem pessoas muito influentes, que estavam investindo dinheiro no jornal. E ele acabou ficando bem atrás do Le Velo. Por causa disso, eles acabaram em 1902 decidindo fazer uma reunião de emergência, né, para conter a crise aí do jornal. E nessa reunião tem uma história interessante, que depois de todo o pessoal rico lá, influente, falar, eles deixaram o jornalista-chefe responsável pelo ciclismo dar a sua opinião, que na época era o Gilles Lefebvre. Ele era o jornalista menos importante ali, né, daquela reunião, ele tinha só 26 anos, era bastante novo. Mas foi ele que surgiu com a ideia de fazer uma prova mais longa de ciclismo e que percorresse toda a França. E esse tipo de corrida de ciclismo já era popular nessa época, e elas ajudavam bastante a vender os jornais, principalmente o Le Velo. Mas até então eles não tinham nenhuma corrida tão longa quanto ao que esse jornalista tinha sugerido. E aí o editor, o Desgranger, ele estava bem em dúvida, né? Ele não estava confiando muito nessa ideia e estava reticente, até que o diretor financeiro do jornal, o Victor Godet, que estava bem animado com a ideia, virou para ele, abriu o cofre da empresa e falou: pega o que você precisar. Então, no dia 19 de janeiro de 1903, o jornal L'Auto anunciou a realização do primeiro Tour de France. Então, no mesmo ano de 1903, eles planejaram essa corrida que começava em Paris, passava por Lyon, Marselha, Bordeaux, Nantes e voltava para Paris para se encerrar. Isso no planejamento inicial, depois eles incluíram Toulouse para ter etapas menores ao longo do sul da França, né? E é justamente nessa parte que tem aquelas paisagens mais bonitas que o Henrique falou aí no início, né? Ele que é um sommelier de paisagem aqui do nosso podcast. Justamente, vivo para isso. E esses estágios da corrida seriam feitos ao longo da noite e terminariam na tarde do dia seguinte. Só que esse plano inicial acabou sendo bem difícil para os ciclistas. Eles não gostaram muito da ideia, além do que os custos para manter essas corridas de noite e tão longas eram bem grandes, né, para o próprio jornal. Acabou que só 15 pessoas se inscreveram e o Desgranger chegou a cogitar acabar com essa corrida, mas em vez disso ele foi convencido a fazer mudanças, então ele acabou reduzindo para apenas 19 dias para atrair mais os ciclistas, né? Ele ofereceu valores diários para cada ciclista que corresse, ele também diminuiu a taxa de entrada de 20 para 10 francos e aumentou os prêmios para 12 mil francos para o vencedor do Tour de France e o prêmio de cada etapa para 3 mil francos. E com isso ele aumentou o número de inscrições de 15 para 80. E assim foi realizada a primeira edição do Tour de France, e já no dia de abertura, o Desgranger, como bom anti-Dreyfusard, em seu discurso de abertura ele lembrou o caso, né? E ele citou o famoso escritor Émile Zola, que era, na verdade, a favor do Dreyfus, e ele até fez uma carta muito famosa chamada J'accuse, eu acuso. Essa carta acabaria ajudando na absolvição do Dreyfus 3 anos depois, em 1906, mas na época, em 1903, o Desgranger usou as mesmas palavras do Zola como uma forma de ironia, né, para mostrar que ele era contra aquele processo. Apesar da crise política, a corrida aconteceu normalmente, e o primeiro vencedor do Tour de France foi o francês Maurice Garin, e ele realmente dominou a prova, ele venceu a primeira e as duas últimas etapas. E só para mostrar como ele era muito bom para a época, o último ciclista a completar o Tour de France daquela edição chegou a 64 horas e 47 minutos depois do Garin. E com o sucesso do evento, a missão do jornal L'Auto estava cumprida
E eles conseguiram, por causa do Tour de France, dobrar o número de circulação do jornal e de cópias vendidas diariamente durante esse período. E também diminuir essa distância, né, para o jornal Le Vélo. E faz sentido isso, né? Porque você pensa que, pô, eram 80 ciclistas lá competindo, né? Aí, pô, 80 caras aí rodando a França distribuindo jornal, não tem como não aumentar a circulação, né? Circulou bastante. E o que também faz sentido é eles terem diminuído a distância, né? Porque um tava de bicicleta, outro tava de carro. Aí é mole. É que o nome original era carro-bicicleta, né? Só que aí a justiça não deixou, ficou só carro. É que carro-bicicleta era muito roubo, né? Dois juntos não dá, né? É a Escolhe um. moto. É a moto. E aqui a gente chega na história da camisa amarela, né? Que eu dei o teaser lá atrás. Que nessa primeira edição do Tour de France, o ciclista que era o líder da competição era reconhecido não por uma camisa amarela, mas por uma braçadeira verde. Né? Você imagina como seria diferente até hoje o Tour de France se tivesse mantido essa tradição. Mas essa ideia da camisa amarela surgiu em 1919, quando eles queriam algo mais chamativo, né, para mostrar quem era o líder da competição. E eles escolheram a cor amarela justamente por causa do jornal, o Le Auto, porque esse jornal ele era impresso em páginas amarelas. Então é daí que surgiu essa cor. E desde então realmente virou o símbolo do Tour de France, né, essa tão famosa camisa amarela que nem o Tanque explicou. E uma curiosidade sobre isso, é bem legal essa história de criação da camisa amarela, é de que no Giro de Itália, que é aí o equivalente do Tour de France, só que na Itália, a camisa do primeiro colocado da classificação geral é rosa, e também é rosa porque o jornal da época, e quando o Giro de Itália foi criado, imprimia suas páginas em papel rosa. Por isso ficou, até hoje, a malha rosa lá no Tour de Itália, que é a camisa do primeiro colocado. E só para fechar aqui a história de criação do Tour de France, tem um outro desdobramento desses acontecimentos, que foi em relação ao jornal, né? Em 1940, quem assumiu o jornal Le Auto foi o Jacques Godet, que era filho do Victor Godet, que eu falei ali atrás, que era o diretor financeiro, que abriu o cofre e estava animado com a criação do Tour de France. Então, o filho dele substituiu o Desgrange como editor do jornal e também como organizador do Tour de France, só que ele já pegou ali no início da Segunda Guerra Mundial, né? E durante a guerra, não teve Tour de France, só que mesmo durante esse tempo, tiveram algumas tentativas de que o Tour de France voltasse, principalmente pelo lado dos alemães, que estavam dominando a França. Eles queriam manter um senso de normalidade no país e, por isso, queriam que o torneio acontecesse, mas o jornal se recusou. Acabou que, depois da guerra, o Godet foi acusado pelo governo francês de ser muito próximo dos alemães. Ele chegou a publicar alguns jornais durante a guerra e isso pegou meio mal para ele. E o público também estava com uma visão ruim do jornal por causa dessa teórica proximidade com os alemães que também nunca foi provada. Então o Victor Godet acabou alegando o uso clandestino das prensas do jornal para fazer panfletos que apoiavam os alemães, né, que não teria sido feito por ele nem por sua equipe. E com isso o governo concedeu a ele uma licença para criar um novo jornal que fosse o sucessor do Le Auto, que acabou virando o L'Équipe, né, que é um jornal tão famoso aí da França, o jornal esportivo mais famoso do país e um dos mais famosos do mundo. E até hoje se mantém e foi esse jornal o responsável pela criação do Tour de France. E vamos passar então para falar do Tour de France de 2021, a competição desse ano, que é uma competição que teve várias modificações até mesmo antes de começar já. Originalmente, ocorreria, como de costume, nas 3 primeiras semanas de julho. Só que, primeiro, tem o problema das Olimpíadas, que começam no dia 25 de julho, que seria o fim do Tour de France. Então eles anteciparam tudo em uma semana. Por isso o Tour começa dia 26 de junho, né? Começa em junho e não em julho, e aí termina 18 de julho para não conflitar com as Olimpíadas. O segundo problema é que ele ia começar na Dinamarca, em Copenhague. O Tour de France ele muitas vezes começa em cidades de outros países. Já começou em Amsterdã, já começou em Bruxelas. E nesse caso aí ia começar em Copenhague, na Dinamarca. Só que a Eurocopa, que também foi adiada de 2020 para agora, está sendo disputada, entre outras cidades, na Dinamarca, em Copenhague. E aí ia ter outro conflito aí, com muita gente indo tanto para a Eurocopa como para o Tour de France. Então decidiram cortar a Dinamarca do Tour desse ano. E aí Copenhague vai ser o ponto de partida da primeira etapa do ano que vem.
Então o Tour de France desse ano vai ser quase que todo na França, só vai ter uma etapa que vai sair da França, e vai ser a etapa logo antes do segundo dia de descanso, a etapa 15, que vai para Andorra. Andorra, que é aquele principado bem pequenininho ali no meio dos Pirineus, espremido aí entre a Espanha e a França. É o 16º menor país do mundo. Tem uma cidade grande, que é a capital, Andorra a Velha, e mais algumas cidades bem pequenas ali ao redor. E é também a capital mais alta da Europa, Andorra. Essas etapas em volta de Andorra vão ser etapas de montanha, as etapas que o Tanque comentou aí nos Pirineus, né? As 3 etapas de montanhas dos Pirineus. E é curioso também que o segundo dia de descanso vai ser em Andorra. E Andorra é um paraíso fiscal, de não tem impostos, muitos deles. Você pode fazer compras sem pagar nenhuma taxa. Um lugar bem legal para você descansar um diazinho ali, né? E isso me leva ao ponto que é um dos grandes marcos do Tour de France, como eu disse lá na abertura, que são as cidades históricas. A França é cheia de cidades históricas e eles utilizam muito disso no Tour. O Tour ele não costuma passar por cidades grandes, né? Ele não passa pelas maiores cidades da França, com exceção de Paris, claro, que é onde termina, mas não é tão comum passar por, digamos, Lyon, Marselha, Toulouse, mas tem umas cidades bem clássicas aí, ou bem interessantes. A primeira delas é a cidade de abertura, Brest, que é uma cidade lá no norte da França, no noroeste, na verdade, perto ali do Canal da Mancha até. É uma cidade morada aí, construída em volta de um castelo, e foi uma cidade bem grande da região durante a Idade Média. Então essa aí é a primeira cidade histórica, essa primeira etapa que vai ser lá no noroeste da França, e o Tour de France, ele, como a gente disse, cruza realmente a França inteira, né? Então ele vem descendo lá do noroeste até o leste, no leste onde ficam os Alpes, ou a outra cadeia de montanhas aí, onde passam 3 etapas lá. Depois ele vai para o sul, para onde ficam os Pirineus, e aí depois dos Pirineus eles sobem, e a chegada é em Paris, como falamos já, né? A gente vai botar aí no nosso Instagram a imagem do percurso do Tour de France desse ano, né? Mas é interessante que realmente esse ano o percurso corta, faz uma diagonal aí na França, né? Mas nem sempre, na verdade, o Tour de France tem esse formato assim tão linear, diríamos. Muitas vezes eles ficam numa região, aí voam, aí ficam numa outra região, aí voam, ficam numa outra região. O percurso desse ano, pelo menos aqui no formato dentro do país, tá legal. Eu achei bem legal quando eu vi também. E só falar aqui rapidinho de algumas outras cidades marcantes. Uma delas é Laval, que é uma cidade que fica ainda ali mais para o noroeste do país. E Laval foi a capital da região da Bretanha durante boa parte aí dos séculos XI, XIII, XV. E foi palco aí de muitas batalhas até com as regiões vizinhas, né? Porque na Idade Média você ainda não tinha os países, então não existia a França por si só. Esses primeiros 5 dias aí de tour eles vão ficar na Bretanha, saindo de Brest, passando por várias cidades até chegar em Laval. E justamente essa 5ª etapa aí é a primeira etapa de contrarrelógio, né, que vai de Changé até Laval. E essa é a primeira de 2 etapas de contrarrelógio que vão ter aí esse ano no Tour de France. E essas etapas primeiras aí, tirando o contrarrelógio, elas são, no geral, mais planas. O bicho pega mesmo quando eles começam a chegar nas montanhas. Aí é que o negócio fica bom. Exatamente. E aí, então, chega nos Alpes no 8º dia. E nos Alpes tem um estágio bem interessante ainda, que é o estágio 11, onde eles vão passar por 2 vezes na mesma montanha. O Mont Ventoux é uma montanha de 1.900 metros de altitude, e eles vão ter uma subida de 22 quilômetros, vão descer tudo e vão subir de novo uma subida menor de 16 quilômetros, só que muito mais íngreme. Então, assim, é para matar mais ainda. E aí tem 3 etapas que são de transição, que é onde os grandes ciclistas costumam basicamente descansar, porque eles se desgastam bastante nos Alpes, obviamente, e aí eles sabem que ainda vem os Pirineus, então vem mais 3 a 4 etapas pesadas, então eles tentam se esforçar o mínimo possível pelas etapas inteiras. Então na 15ª etapa, que é a etapa que chega em Andorra, a gente entra nos Pirineus de novo, mas antes disso eu queria falar de uma etapa só, que é a 13ª, que vai de Nîmes a Carcassonne. E são 2 cidades bem históricas da França. Nîmes é considerada a capital romana na França. Ela é uma das cidades do mundo onde as construções romanas estão mais bem conservadas. A Arena de Nîmes, que é como se fosse o Coliseu da cidade, que ele está bem inteiro.
Tem o Maison Carré, que é um templo romano, aqueles templos com as colunas gigantes, né? E o teto triangular, bem comprido. E ele tá, assim, perfeito, basicamente. Ele tá totalmente inteiro. E essa etapa chega em Carcassonne, que é uma das cidades muradas, fortificadas, mais famosas aí da França. Tem até um jogo de tabuleiro, aliás, chamado Carcassonne. Muito bom. Né? Eu acho que é um dos meus preferidos. Carcassonne, que é considerada a cidade medieval mais bem conservada do mundo. Então você vê que é uma etapa que vai de uma das cidades romanas mais bem conservadas para umas cidades muradas mais bem conservadas. E por fim, uma última etapa aí que é uma etapa bem relevante de todo o Tour de France é a etapa do 14 de julho, que é a queda da Bastilha, considerada aí a independência francesa, né, o feriado mais importante do país. E é uma etapa que para os franceses ela é muito relevante, inclusive muitos dos ciclistas franceses eles tentam ganhar essa etapa especificamente, é uma etapa que vale mais do que qualquer outra. E vai ser uma etapa de montanha, então vai ser bem legal porque além dos líderes que vão estar lá, obviamente, brigando pela etapa, provavelmente vão ter muitos ciclistas tentando ganhar por ser a etapa da queda da Bastilha. E aí tem mais uma etapa plana, tem mais um contra-relógio, como o Tanque falou, tem um no início, e tem um que é a última etapa que vale, e aí a etapa final que chega a Paris, e aí eles já estão só comemorando e passeando por lá. Como o Henrique falou aí, a penúltima etapa do Tour é um contrarrelógio. Ano passado foi dessa forma também, foi bem emocionante. Teve mudança na liderança nesse contrarrelógio aí da penúltima etapa. Então, promessa de grandes emoções aí também para a edição de 2021. E emoção também para ver quem vai ser o Rei da Montanha. Esse título que é glorioso e que é quase um nome aí de personagem de RPG, personagem fictício de fantasia, alguma coisa assim. Só imagina lá o cara com a sua bicicleta no alto da montanha gelada, uma coroa e uma capa poderosa. Mas a capa tem que ser branca de bolinhas vermelhas. Exatamente. Uma capa belíssima, branca, com bolinhas vermelhas, e ele ali mandando nos seus súditos para uma guerra iminente. Tá certo, então. Então fica de olho que é isso que vai acontecer no Tour de France, é exatamente assim. É a guerra das bicicletas. Se você viu um cara vestido assim, é o Filó que foi lá fantasiado. Inclusive, o que mais tem no Tour de France é gente fantasiada correndo junto das bicicletas, né? Tentando acompanhar. Isso é verdade. Pra ser eu, já comi 21 pedaços de pizza, né? Só falta a parte de pedalar. Eu fico com os 9 hambúrgueres. Tá bom, mas com isso então a gente aproveita para fechar aqui o nosso episódio 52, recomendando vocês a assistirem o Tour de France, depois de escutarem esse episódio, e manda aí pra gente se esse episódio ajudou vocês a assistirem, se vocês estão entendendo um pouco melhor a competição, ou se não, né? Ou se tinha como fazer melhor, a gente ficou aqui 1 hora falando besteira e não adiantou de nada. E manda qual a camisa mais bonita das 4 principais. Justamente, manda isso lá pra gente nas nossas redes sociais, né? @orabolaspod, no Instagram e no Twitter. E também aproveita para dar aquele subscribe na gente nas plataformas de streaming. Agradecer aqui os meus companheiros de equipe do ciclismo. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique. Valeu, pessoal. Au revoir. Até semana que vem com mais Hora Bolas pedalando até você. O Hora Bolas que agora também vai fundar o seu jornal. A gente vai imprimir em papel laranja e a gente vai criar o Tour do Brasil e a camisa do líder vai ser laranja. Gostei. Papel laranja com letras roxas. Laranja com bolinhas roxas, pra ficar bem bonito. Nós já temos a camisa, que vai ficar muito bonita realmente. E nós que temos muitos fãs lá na França, né? Onde o pessoal escuta muito o Rabolá. Bom, como não tenho uma bicicleta em casa, eu tentei fazer um som com a cadeira, com a boca, do jeito que dá, né? A gente improvisa como dá aqui. No fim sai tudo zoado mesmo, mas o que importa é que vocês gostem do episódio e riam com a gente, ou da gente, também serve. O que importa é rir. E até semana que vem. E o que importa é não gostar da imitação também, né? Isso é importante. Também. Imitação boa, o Tanque que faz do Papai Noel e do Pelé. Eu tô aqui pra fazer as imitações escrachadas, então... do Pelé não sei se dá pra chamar de boa não, mas foi feita, né? Isso que importa. Chega. Abraço, galera, e até semana que vem.